Boa tarde a todos e a todas, especialmente ao pessoal da Polo, a quem agradeço essa oportunidade de ter, acho que um pouquinho mais de tempo do que eu gosto de falar normalmente, mas eu vou me controlar, e ao Calabria, que mais uma vez está aqui nos apoiando, eu digo nós, no sentido dessa comunidade, né, que lida com as questões de transporte. Essa conversa a gente já vem, né, programando há tempo, vai ter outros capítulos, porque mesmo na disciplina da pós a gente já tentou organizar um pouquinho esse assunto, mas hoje vai ser bastante interessante, porque o público é outro, e isso também é muito bom, anima mais ainda a conversa. Bom, o Calabria diz que vai falar pouco, então não posso falar mais que ele, tá certo? Vai ser um duelo aqui. Mas eu queria já colocar, em princípio, uma demanda minha, no sentido de não só ouvir o Calabria em termos das questões mais latentes e emergentes nas políticas de transporte, como a quantas anda, né? e a quantas não andam os nossos transportes coletivos, mas eu vou querer também conversar com ele. Eu acho interessante que se coloque um pouco o IDEC enquanto um ator que, de certa forma, tem ocupado espaços da sociedade civil. E isso ainda é uma novidade. Então, não só na questão do transporte em si, mas como o tema transporte aparece no IDEC, né? E vou cutucar, porque eu ainda sou da geração que trata passageiro de ônibus, passageiro de transporte coletivo, viajantes urbanos, como usuários e não como consumidores. E o IDEC, por origem, tem que tratar do consumo. Então, só essa primeira questão que eu quero colocar, porque em cima disso a gente pode aí avançar muito. E eu não vou avançar mais, Tatiana, deixando, então, passando a palavra, e você, por favor, me orienta aí no que eu... Beleza, obrigado, professora Silvana, obrigado para todo mundo da Polo, que conseguiu organizar aqui a conversa, Tatiana, o Thiago, todo o resto da equipe, e obrigado por dar espaço, mais uma vez, para o debate. A gente está, como a professora falando, ocupando vários espaços, provocando, né, professora, vários ambientes um pouco mais engessados, né, que o setor tinha, e trazendo essa visão diferente que aqui a professora Silvana comentou agora. E eu tenho percebido cada vez mais ao longo das discussões com a NTP, com a NTU, com outros órgãos, com o CT, SP Trans, né, a CT do Rio, BH Trans, outros órgãos de transporte, Setufor, PTC de Porto Alegre, a diferença de visão que a gente tem tratado no IDEC ao trazer o ponto de vista do usuário, e em contraponto à visão mais, diria, tecnocrática assim, dos gestores. E, né, não só o IDEC, mas essa onda de movimentos mais modernos que vai acontecendo, muito capitaneada por ciclistas, né, ciclistas que tem em várias cidades, quase todas as capitais e muitas do Brasil, um pouco do MPL também, né, que deu uma mudança muito forte de visão no setor em 2013, e tem hoje movimentos derivados disso, né, e alguns movimentos atuantes. Eu destacaria aqui o Tarifa Zero BH, que não é o MPL, mas tem a mesma pauta e tem uma produção muito interessante de conteúdo em Belo Horizonte, mas também tem outros MPLs ativos, né? Tem São Paulo, Distrito Federal, Salvador, se não me engano, Florianópolis tem ativo também. Então, esses movimentos mais populares, né, junto aos ciclistas do PDS que eu falei, vem trazendo essa outra visão, e no IDEC a gente tem tentado, né, apoiar esses movimentos e, enfim, e com a capacidade que o IDEC tem, ocupar espaço para abrir, né? O exemplo mais claro que a gente está hoje é um fórum consultivo que o Ministério do Desenvolvimento Regional criou em setembro, e a gente já está debatendo com o Ministério a reformulação, porque hoje só tem o IDEC, sociedade civil, e a gente precisa colocar mais gente lá para dentro para debater, né, com empresários, entidades de prefeituras e outros órgãos que estão lá. Mas, né, na sociedade civil a gente não tem entidades tão organizadas a nível federal, pelo menos,
Então, a gente está tentando, né, ser a cunha para abrir esse espaço lá dentro. E nessa visão do consumidor que a professora comentou, eu acho legal, eu ia começar por aí mesmo minha fala, de que eu aprendi muito também no IDEC. Quando apareceu a vaga do IDEC, né, faz 6 anos já, eu falei, gente, que mano é IDEC? Que IDEC vai falar de transporte coletivo? Eu não conhecia muito o Instituto e aprendi muito lá, porque a visão que eu tinha da área consumerista, que eu aprendi, que se chama assim, inclusive, é das pessoas reclamando de celular quebrado, de TV quebrada, questões mais de manutenção de eletroeletrônicos e outros produtos, e aprendi que não, que é toda uma área de debate, né, global, né, o IDEC faz parte da Consumers International, e, na verdade, a discussão de uma relação também injusta, assim como tem a relação de trabalho, né, que tem o patrão e o funcionário, que a gente sabe que a relação não é igual, a gente tem uma relação de quem está pegando um serviço ou um produto com a empresa que fornece, que também não é igual. E aí, né, o mais claro são as reclamações de produto, mas tem diversos outros abusos, cláusulas abusivas de contrato enfim, de telefonia, de saúde, né, em plano de saúde recusando cirurgias, remédios. Então, tem diversos abusos na relação entre uma empresa que presta um serviço ou vende um produto e o funcionário, e o consumidor, né, a pessoa que está comprando aquele produto ou serviço. Então, é uma pauta também de confrontamento de uma desigualdade, né, entre as diversas que a nossa sociedade tem, né? Acho que o paralelo com o trabalhismo é mais semelhante, né? Que a empresa que contrata tem também uma desigualdade de poder muito grande em relação ao trabalhador, e, né, a pauta consumerista aborda isso do ponto de vista, né, da relação de consumo. E aí, claro, no transporte também a gente tem essa desigualdade, né, dos milhões de usuários de serviços de transportes. No coletivo é um pouco mais claro, né? A pessoa que ele, via de regra, paga tarifas caras, e o serviço que não é prestado, né? O serviço que atende a um direito social hoje na Constituição, mas ali tem uma execução do serviço, né, na ponta desse direito, e também tem uma relação tremendamente desigual entre os empresários de ônibus e os passageiros, os usuários de transportes. E, além disso, a lei de 2012, né, nossa política nacional, ela coloca que todos os usuários de mobilidade, né, as pessoas que acessam a mobilidade urbana, estão protegidos pela Lei de Defesa do Consumidor. Então, eminentemente, as prefeituras que fazem calçadas, travessias e ciclovias, elas também têm uma relação de consumo ali com o cliente, com o ciclista. E aí, na bicicleta, agora também tem aparecido as empresas de bike share, né? Enfim, empresas de serviço de mobilidade ativa, né? Com patinetes também e outras coisas. Então, a PNMU, ela coloca o Código de Defesa do Consumidor, né? Que é a lei de 90, como uma carta para regir todos esses direitos. E, né, não está muito claro isso ainda, não está bem estabelecido ainda mais nos modos ativos. No transporte coletivo já é um pouco mais real, né, um pouco mais corriqueiro isso, né? Então, os órgãos de transporte, via de regra, respondem aos PROCONs municipais, estaduais. Alguns órgãos de transporte estão na plataforma do Ministério da Justiça, consumidor.gov. Então, no transporte coletivo, isso é um pouco mais claro. Nos modos ativos, isso é um pouco mais indireto. E a gente não conseguiu nem abordar ainda, porque, como o transporte coletivo tem muita bucha, muito problema, a gente tem acabado focado no transporte coletivo, né, nos milhares de problemas que a gente enfrenta no Brasil. Então, a gente não teve nem tempo de elaborar. A gente já começou a fazer alguns documentos, mas não concluímos uma elaboração dessa visão para pedestres e ciclistas. E é isso, acho que é uma visão que se soma, né, além da visão de direito, né, que o IDEC também aborda, mas de uma política urbana, a visão ambiental, a visão, enfim, várias outras visões que moldam, né, a mobilidade, os impactos que elas geram, a visão do atendimento, do consumo, né, sendo mais direto, é uma das visões que se soma aí. Mas também é importante, para chegar no atendimento, né, no usuário ali tendo o seu direito violado de diversas formas, a gente tem abordado a gestão, porque se a gente for ficar dando murro em ponta de faca, né, reclamando de cada atraso de ônibus, de cada cobrador que for desrespeitoso ou atraso, a gente vai ficar enxugando gelo para sempre, né, quando o problema, na raiz, é a gestão, é a legislação fraca brasileira, os contratos, os cartéis, né? Então, no IDEC, a gente também sempre tem essa tendência, a gente busca, claro, conversar com os consumidores, né? Quem foi mal atendido pela Mil, pela Vivo, pela Telefônica, não sei mais, né? Enfim,
pela ANEEL, né, pelas empresas de energia, mas a gente tenta atuar na raiz, nas legislações, né, na Lei 8080 do SUS, na Lei do Plano de Saúde, na PNMU, né, agora o Marco Regulatório dos Transportes. Então, a gente não fica se contendo só na ponta, né? E aí, entrando mais na pauta, a gente tem confrontado nessa visão diferente que a professora Silvana Johnny comentou. Eu acho que dois grandes problemas, assim, dois grandes blocos de visão, tentando ser bem estrutural. O primeiro é do transporte como um direito mesmo, como um serviço, né, que atende a um direito, e ver ele, né, como uma garantia, um serviço que tem que estar disponível, tem que ter universalidade, cobertura para todos, enquanto o setor ainda vê como um mero atendimento a quem precisa, né? Então, como se fosse uma pessoa, sei lá, pedindo um prato de comida, um prato no restaurante e a pessoa dando aquele prato, né? O setor vende muito assim, ali tem demanda, eu vou atender, e o transporte tem que estar disponível como um serviço, assim como o SUS está disponível para quem precisa, né? Eu faço um paralelo com o SUS porque um médico plantonista que não atendeu o paciente, ele não é um dinheiro perdido, ele está lá disponível para atender o direito da população. E no transporte a gente chama isso de bater lata e vê como um desperdício de dinheiro e retira a viagem, né? Retira o serviço, diminui o serviço, aí desestimula o uso, aí perde passageiro, aí desestimula mais o uso ainda, aí retira mais serviço. Então, a gente está nesse círculo vicioso de atender a demanda e precarizar a demanda e perdendo demanda. E a gente tem tentado fazer um debate no outro sentido, de disponibilidade. E vou entrar nesse ponto depois, aí sim. E o outro ponto, né, bastante complexo de combater e bastante amplo também, é o rodoviarismo, né? É a nossa carrocracia e a visão muito centrada no carro, né? Enfim, avenida, alargamento, viadutos, que acaba, né, favorecendo um usuário do serviço de mobilidade, né, o usuário do carro, e precarizando a imensa maioria, que no fato são todos os outros. E esse que é favorecido não é universal, não é acessível, não é inclusivo, não é eficiente, não é sustentável, né? E ainda assim é o que é favorecido. Então, acho que esses dois polos de visão, assim, claro que embaixo de cada um tem milhares de outros problemas, mas esses dois polos de visão, eles são muitos dos pontos que a gente vê embate no âmbito federal e em diversas secretarias que a gente tem dialogado, né? Um costume, uma cultura de ainda achar que impactar o carro é ruim, é difícil, claro que é difícil, mas não é ruim, e essa morosidade, falta de ambição de atendimento, de já se rebaixar, né? Eu tive uma audiência ontem em São José do Rio Preto, e o secretário falou, não, mas aqui só 10% da população usa ônibus. Eu falei assim, esse é o problema, esse não é que você tem que se contentar com isso. Isso é o problema de São José do Rio Preto, não é a nossa justificativa para liberar carro na faixa de ônibus que eles querem fazer lá em Rio Preto. Então, essa falta de ambição e essa... Tem uma palavra agora, mas essa conformidade do setor, né, da falta de visão de direito, e o rodoviarismo, que são, acho que, os pontos, os polos mais fortes que ditam, né, a atuação, né, de secretarias de transporte municipais, estaduais, e um pouco do federal, embora no federal a gente tenha subido com a equipe técnica, né, embora a equipe técnica não tome decisão, né, mas, enfim, se for ver a infraestrutura e tal, já volta a dominar esses dois pontos. E aí, na questão do direito, que eu queria aprofundar um pouquinho mais, mas podendo depois falar da cultura do carro também, eu queria pontuar aqui, esse problema, né, de visão histórico, né, e ainda muito presente, ele se reflete na regulamentação, nos contratos, né, em tudo como o serviço é gerido. E esse é o tema que o IDEC mais tem abordado junto a prefeituras e junto ao governo federal, principalmente. Então, as prefeituras relegam toda a responsabilidade do serviço para as empresas, né? Não é só uma concessão, eles meio que retiram a responsabilidade deles, ainda mais em cidades menores, né? O empresário domina praticamente tudo. Os contratos refletem muito isso, então o empresário opera tudo e eles ficam pondo mais coisa no contrato. Então, o empresário tem garagem, tem frota, tem operação, ainda colocam bilhetagem, colocam bilheterias, colocam construção dos terminais, construção de corredores, chegou a se pautar aqui em São Paulo recapeamento. Então,
eles passam tudo para o empresário e aí depois reclamam que o empresário não faz ou que não conseguem, né, modificar o serviço no meio do contrato e tentam tirar, né, um pouco da sua responsabilidade, com isso fortalecendo a cartelização do setor, que é anterior também a qualquer regulamentação, né? O setor ele nasce desregulado, né, no começo do século passado. O exemplo que eu sempre dou é São Paulo, né, começou a ter veículos em 1909, 1910. A CMTC é criada em 46, desculpa, então 40 anos depois quase, e a CMTC passa a ser gestora da cidade em 76. Então, são 70 anos de Uber, o que o Uber é hoje, de fazendo o que quiser, operando onde quiser, né? Fora o que a CMTC fazia, né? E em outras cidades também se repete isso, né? O pessoal da Tarifa Zero tem muitos estados, BH, que também começa a ter debate nos anos 70, Metrobel e outros órgãos, mas, enfim, outras cidades também repetem um pouco isso, né? De ter essa desregulamentação estrutural e marcante no começo do serviço, né? E aí as regulamentações posteriores, né, que vem acontecendo, não conseguiram mudar essa lógica e pior, né? A visão também, o gestor às vezes não tem a visão de que tem que mudar essa lógica. Então a gente continua fazendo concessões de prazos absurdos, com todo o serviço na mão do empresário e reforçando muito essa lógica da demanda, de atender a demanda e não induzir ou favorecer ou ampliar a demanda, e mantendo cartelização. E acho que o último ponto grande que eu vou abordar aqui, né, mantendo a lógica do pagamento por cabeça, né, do pagamento que a gente tem chamado no IDEC em vários posicionamentos agora, pagamento por lotação, que é o que predomina nos contratos de ônibus. Quanto mais lotado o veículo, mais o empresário ganha, e com isso ele vai trabalhar para ampliar a lucratividade dele, ou seja, ele vai retirar veículo e ampliar a lotação para aumentar a sua taxa de lucro, né? Então, o pagamento por lotação, a gente vê que é um reflexo dessa lógica, né? Quando não tinha regra nenhuma, claro que era por passageiro, a tarifa bancava tudo, né? Não tinha nenhuma gestão da tarifa, né? Algumas cidades é assim até hoje, não é o caso da maior parte das capitais, mas algumas são assim até hoje. E você mantém isso no contrato, você mantém essa lógica, né? Até hoje de lugar que tem muito passageiro é muito rentável para o empresário, periferias não são rentáveis, então o empresário precariza deliberadamente, né? E chega a ter pontos em São Paulo que eles falam que tem um cronograma paralelo ao da SP-Trans, porque o da SP-Trans não é lucrativo para eles, eles fazem as viagens que lhes interessa, que lhes convém. E, enfim, que é um reflexo da lógica de abandono, da lógica de precarização que eu falei no começo, e que a gente tem tentado confrontar. Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas começaram a mudar isso agora, com um pouco mais de robustez, uma visão mais consolidada, né? Porque a gestão Erundina mudou isso também em 90 em São Paulo, e tiveram outras experiências, que BH teve uma tentativa também nos anos 90 de mudar isso, mas agora o movimento parece ser um pouco mais consolidado. O governo federal vai sinalizar também uma indicação nesse sentido, no marco regulatório que deve ser publicado para a consulta pública no mês que vem. E então a gente vê que começa a ter uma mudança mais consolidada, mas não consolidada, um pouco mais consolidada, porque ainda tem muito gestor que não entende, né, que discorda dessa visão. E no caso do contrato, né, do empresário ter todo o serviço, a gente tem um pouco mais de dificuldade de pautar isso, porque é uma mudança muito estrutural do mercado, do setor, né, das empresas, de como elas se organizam e como elas pautam e trabalham, né? Então, o Rio de Janeiro é a única cidade que tem avançado nesse debate, embora a gente saiba que Curitiba e Campinas estão estudando, mas Campinas não vai adotar. E tem mais uma cidade estudando, não lembro agora qual que é, mas Curitiba está estudando. Desculpa, Belém está estudando, mas também já alegou que eles não têm capacidade de mudar o mercado, então não devem avançar para isso. E o Rio está avançando, tem tido muita dificuldade porque é a primeira a fazer assim, então nenhuma legislação endossa isso, né? Endossa isso, e a Procuradoria acaba ficando com receio de tomar processo. Aliás, estão tomando, pelo que estão avançando, já estão tomando processo das empresas, até no STF. Então, enfim, ainda é muito inicial, muito, muito pequeno, né? Só o Rio avançando nesse formato. E, de novo, a gente espera que o governo federal apoie e sinalize ações que possam colaborar com essa mudança, né? Embora ele não opere uma cidade, né? Mas ele pode induzir essa mudança
E esse é o debate que a gente pretende fazer também nos próximos meses, do tal marco regulatório. E, enfim, e também estamos pensando em programas pontuais que podem favorecer isso. Posso explicar depois, né, como o aluguel da frota elétrica, que a gente deve publicizar, né, publicar o projeto, a ideia do projeto para o Ministério semana que vem, se tudo der certo, semana que vem, ou na outra. Enfim, para tentar mudar um pouco o cenário aí, essa inércia, né, que o setor vive no país. Mas o que a gente tem visto também é assustador a falta de visão menor ainda das cidades médias e pequenas, né, fora as que têm inovado com a questão da tarifa zero. E nas cidades maiores, né, como São Paulo tem a SPTrans, o Rio lá a Secretaria, tem uma mudança de visão, mas, né, tem muito confronto. Eu não mencionei tarifa, desculpa, eu acabei não pondo na minha lista aqui inicial, mas todo esse cenário, né, por óbvio, acaba resultando na tarifa. Então, se a cidade não gere, não financia como um direito, não entende como um direito, deixando na mão das empresas, a tarifa vai pagar a conta total e ela vai ficar cara, vai ficar excludente e vai só ampliar, porque o setor está perdendo passageiros, por essa lógica, né, ruim, inclusive. E no paralelo desse avanço das cidades grandes, né, o que a Polo tem até apoiado, a gente tem visto essa onda surpreendente de cidades pequenas adotando tarifa zero, né, em médias agora, como o caso de Calcaia, né, mas tivemos aí Cerquilho, Valinhos Paulista, Paranaguá, no Paraná, e absurdamente surpreendente essa onda, né, em paralelo a todos os retrocessos e a inércia que o setor vive, mas é muito salutar. E aí um desafio que a gente tem se colocado, né, tem falado muito com os parceiros, estão aqui, o PAIC e alguns outros, como que a gente consegue dar voz a isso, né, pesquisar, conseguir colher dados disso, investigar os impactos, né, e, enfim, e promover mais, e ampliar, né, essa onda de desentendimento. Mas é isso, assim como nas cidades grandes, é meio que insoluço, né? Algumas cidades vão fazendo, mas não há uma organização, né, ampla dessas cidades, elas nem se conhecem, aliás, muitas vezes, né? A gente tem percebido muito isso, e não há nenhuma organização nesse movimento. Até nas maiores é um pouco mais organizado, mas também não muito. E é um pouco isso, esses são os desafios que a gente tem visto no setor. E, claro, se apoiado muito em tudo que já foi feito, né? Professora Silvana, pessoal mais antigo da SPTrans, Lúcio Gregory, colaboradores do BH, o Rico do Rio, né? A gente tem tentado dialogar com o que já se testou e já se tentou para promover essas boas pautas aí. E é um pouco isso que a gente tem abordado. Acho que passei por tudo, gestão, a visão, os contratos. Esqueci da tarifa, mas né, mencionei no final. E na tarifa, um ponto curioso é encontrar confronto até nos movimentos sociais, né? Uma pauta tem falado muito com o PAIC, com a Cleo do Enesc, algumas entidades que tentam se opor, porque não vai resolver tudo, não, ninguém vai resolver tudo, mas para quem usa é uma grande parte, né, da resolução. Para quem foi expulso pela tarifa é literalmente tudo, né? Mas enfim, é isso. Não tem solução fácil, não tem bala de prata, né? Nada vai resolver todos os problemas. E é um pouco isso. Aí acho que eu queria já abrir para pergunta, né, para conversar, para não ficar falando sem parar aqui. Essa semana ainda, o Calabria divulgou a questão de a quantas anda, a questão do subsídio ao transporte, né? E como isso estava avançando, aparentemente, uma vitória que você mesmo deixou congelado, porque, afinal, quando se fala de subsídio e aceitar, então, recursos, eu não sei se chama aí do programa emergencial, tarifa social, como é que, e reconhecer a gratuidade dos idosos, ou seja, estamos mexendo no caixa federal, né? Uhum. Eu acho isso uma coisa positiva. Agora, como é que nós vamos mexer? Aí eu diria, isso aí é um avanço que talvez justamente pelo reconhecimento do direito social, tá certo? E também da questão da renda básica familiar, você tinha, né, não tinha como fugir. Isso é um avanço? Mas ainda estamos, digamos,
desguarnecidos em relação ao o nosso gigante, né? O Davi ainda tem muito bodog para aparecer. Então, essa era uma questão que eu queria que você apresentasse um pouco, porque, pelo que eu estou vendo dessa plateia, só tem expert aqui, entendeu? É uma beleza. É verdade. E mais, o pessoal da Polo, a nível nacional, nós estamos aqui, a rede Pernambuco, certamente, aí, forte representação. Então, acho que são questões importantes para a gente colocar. Nesse sentido, então, o quanto à discussão do Vale Transporte Social entra aí, né? E acho que, de fato, não esquecer que um dos trabalhos pioneiros de mobilidade do IDEC foi fazer o guia do usuário de transporte. Na hora de controle de qualidade é o usuário, tá certo? Pois é, estou fazendo propaganda, é uma vergonha como eu me vendo a essas organizações da sociedade civil. Mas, enfim, era essa a cutucada que, nesse momento, eu queria te fazer. E também, né, hoje saiu a questão da licitação do Rio de Janeiro, que acho que, de todas essas tentativas de inovação, é um passo adiante, que talvez São José dos Campos também até consiga avançar nisso. Professora, de fato, a crise da pandemia, ela federalizou a pauta de forma bem interessante na nossa visão, né? Bem promissora, como você falou, poderia ser muito legal. E a gente tem acompanhado desde o comecinho. A gente soltou uma nota com 30 entidades em abril de 2020, falando que ia dar uma crise, porque o setor depende da tarifa, a pandemia obriga a não ter pessoa, óbvio que o setor ia entrar em crise. Não estava nenhum vidente para perceber que o setor ia entrar em crise. E a gente soltou essa nota, acho que em 10 de abril, se não me engano, de 2020, falando que ia ter a crise, né? E agora a gente está vendo, né? 17 CPIs, 120 cidades deram subsídio, mais de 300 greves, segundo a NTU, greves não consigo acompanhar todas, porque greve é mais difuso, né? Mais de 20 rompimentos de contrato e prorrogamentos emergenciais, enfim, o setor está dezenas de falências também, né? O setor, apesar de todos os problemas de caixa preta, está em crise. E a gente tem acompanhado desde o comecinho, no âmbito federal, as soluções. Então, em maio de 2020, propuseram no Senado o PL 2025, que foi a primeira proposição formalizada, né, pelo Fórum de Secretários e pela NTP na época, que era para comprar gratuidades. Então, o governo federal ia injetar 4 bilhões, ia comprar... Não tinha valor na época, desculpa. Ia injetar um recurso, ia comprar crédito para a cidade distribuir para pessoas de baixa renda, e com isso o dinheiro ia para os empresários, iria conseguir, né, equalizar as contas, mas, enfim, ia gerar um impacto muito interessante, né, de um programa de baixa renda. A gente tentou ainda na época colocar mais coisas, por exemplo, a exclusiva, mas o PL não avançou. Aí, em agosto, final de julho, surge lá, tentaram dar um golpe no AMP, mas aí conseguimos, com o auxílio do PSOL e do Partido Novo, curiosamente, do PSOL e do Novo, barrou o atropelo, e em agosto surgiu o 3364, que a gente ajudou a formular também com deputados do MDB e do PSB. Lá já era mais um programa claramente de auxílio, ia passar um recurso, e esse de contrapartidas. E aí até o Ministério da Economia forçou a barra bastante, tinha instrumentos de reduzir contrato, mexer no contrato, tirar veículo das empresas, que é estratégico, mas às pressas a gente achou bem arriscado fazer isso. E aí a gente também colocou transparência, que não tinha, faixa exclusiva de ônibus, ciclovia, e algum compromisso em reduzir a emissão de poluentes, enfim, tentamos melhorar. O projeto avançou bem, o debate na Câmara foi até interessante, apesar dos deputados não acompanharem a pauta, por óbvio, mas alguns prefeitos não curtiram muito, porque ia dar muito trabalho, os prefeitos não se mobilizaram absolutamente nada, o único prefeito que falou publicamente do projeto na época foi o ACM Neto de Salvador, e a gente, por exemplo, em São Paulo, cobrou da prefeitura, pelo Conselho de Transportes, um posicionamento, a prefeitura de São Paulo não se posicionou, e o projeto foi vetado pelo Bolsonaro em 10 de dezembro de 2020. Depois disso, o setor entrou em parafuso, né, porque, surpreendentemente, apesar de empresários, eles são bem desarticulados no âmbito federal, né, a NTU, principalmente, no caso, e aí começaram a debater, vamos pautar o marco regulatório, vamos pautar outros projetos, e aí surgiram com essa ideia das gratuidades dos idosos, que a gente, na ideia que o próprio Ministério do Desenvolvimento Regional tem apontado desde o começo que era ruim,
que era equivocado, que era inexequível, principalmente porque o idoso pode acessar o transporte com RG, então, né, o setor que já não tem dado nenhum, de quase nada, para idoso, obviamente, não tem, porque o idoso não é contabilizado e ninguém tem outra forma de medir, né? Nenhuma cidade tem sensor de entrada e saída, por exemplo, para tentar uma mensuração. Então, não tem como calcular o valor. O valor do projeto que está lá hoje é uma estimativa feita pela ANTP de mais ou menos 9,3% de idosos no país, então dá 5 bilhões. Então, o projeto está baseado num chute, e a gente está falando isso desde maio para a ANTP, para a NTU, para a Frente Prefeitos, para a Fabus, para todas as empresas do setor, para os prefeitos e tal, que é um projeto muito incerto. A chance do Guedes vetar o projeto, se o Guedes tiver força, porque o governo é uma loucura, é muito alta, porque o projeto é um chute. E, aliás, nas reuniões com a Controladoria Geral da União, que falou isso também, gente, o projeto é uma estimativa, não é o melhor jeito de escrever e tal. Então, assim, aí tem isso. Além disso, para tentar justificar o cálculo, eles queriam proibir o idoso de acessar o transporte só com RG. E o projeto protocolado tinha isso, que era um ataque absurdo, mas que até as entidades do setor dos idosos não tinham percebido isso. E aí a gente vinha debatendo, a gente queria fazer um barulho maior, mas acabaram atropelando, né? Em 3 dias definiram o relator e aprovaram o projeto no Senado, mas tiraram esse ponto. Conseguimos minimamente tirar esse ponto e colocar a transparência aqui também, para variar um pouco. O projeto da NTU e da NTP não falava em transparência. Então, assim, o projeto ele é ruim, ele não fala em nenhum momento de qualidade, que nem o 3364 falava, não fala de gestão, não fala de tarifa. O prefeito está falando, aliás, o relator falou, e não vão aumentar a tarifa. O projeto não menciona isso. E o relator não é prefeito, né? Então, eles já estão agora com anúncio de aumento em Curitiba, né? Mesmo com o projeto passando. Então, assim, o projeto não vai trazer nenhum benefício para ninguém. Os idosos já têm gratuidade. Não vai mudar em nada a vida do idoso. Vai mudar a vida dos idosos que têm empresa de ônibus. Esse vai mudar bastante, porque eles vão ter um auxílio federal. Então, perde-se uma oportunidade de fazer qualquer debate de qualidade. Que impacto vai gerar? O que vai mudar nas cidades, pré-auxílio e pós-auxílio? Não vai ter nenhum tipo de análise. Vai ser, literalmente, dinheiro injetado no setor. Tudo bem que o setor precisa, não estamos negando isso, mas a gente mapeou, né, como eu falei no DEC, 122 cidades que deram dinheiro, e 70 cidades fizeram um auxílio melhor do que o federal. É inaceitável que Esteio, no Rio Grande do Sul, uma cidade pequena, faça um projeto melhor do que o governo federal para auxiliar a transporte. Assim, não faz sentido o projeto federal ser pior do que o de dezenas de cidades. Então, para a gente é muito ruim, né? E curiosamente, no projeto que não exige nada de contrapartida, não tem qualidade, os prefeitos foram em peso para o Senado, ocuparam não a arquibancada, eles ocuparam o plenário do Senado e aprovou-se em 3 dias, como eu falei, o projeto. Então, enfim, é necessário, né? É justificável, até fica difícil a gente questionar, porque a gente sabe que é necessário, mas é o pior formato possível. E infelizmente, é o que está avançando. Agora, a nossa perspectiva na Câmara é tentar pôr a qualidade, pôr algumas amarras, para que não fique uma oportunidade perdida. E a gente tem apontado também, professora, que outros países que têm fundos de transporte, têm mais organizado, também fizeram aportes e também pediram contrapartida, né? O da Alemanha, que eles fizeram em julho de 2020, era um plano ambiental de eletrificação da frota. Não acompanhei, né? Não dá tempo de acompanhar outros países, mas, enfim, muito mais ambicioso, né? O Brasil demorou 2 anos para fazer e está jogando dinheiro na conta empresária. E é importante colocar que o MDR e o ME, o Ministério da Economia, ambos discordam da proposta também. Mas, como o governo é uma loucura e a relação do governo com o Congresso é outra, né? Então, tá um cachorro sem dono lá, e aí quem gritar mais alto faz passar. Os prefeitos estão gritando, é ano eleitoral, né? Aí teve assessor que me falou isso, que não pode contrariar os prefeitos porque quer ser reeleito, o senador. Então, na pauta eleitoral vai passar. E creio que na Câmara vai ser outro trator, né? Vamos pedir urgência, vamos conseguir a urgência, com certeza. E aí vamos tentar a emenda ou destaque, né? Que a última opção são os destaques. E, enfim, e ver o que dá para fazer. Então, o cenário federal é esse. A gente viu, teve debate de transporte social, que era uma ideia semelhante à compra de gratuidades, e a gente vai apresentar ainda, que eu falei na semana que vem, uma outra ideia,
que o MDR gostou, o Ministério da Economia também gostou, que a gente está vendo que algumas empresas de veículo elétrico estão fazendo um modelo de negócios, como eles chamam, de alugar veículo para cidades. Em vez da cidade ter que comprar veículo, porque o elétrico é mais caro, as cidades alugariam. Só que nem isso as cidades têm grana, porque as cidades, né, estão quebradas também por causa da pandemia. Então, a nossa ideia seria que o governo federal pagasse o aluguel, alugasse o veículo, e aí abrisse credenciamento nas cidades que se credenciassem ganhassem o veículo. Então, em vez de injetar dinheiro para o empresário, ele ia injetar um veículo novo, não poluente, né, renovar a frota e tal, e reduzir o custo que a cidade tem com manutenção de frota também. Né? Então, seria um socorro, né, emergencial, mas já com uma qualidade, obviamente, vinculada ao repasse, né, em vez de injetar dinheiro. Só que, assim, né, pelo cenário, não vai rolar no governo Bolsonaro, então nossa ideia é ir fazendo o debate para, em janeiro, quando a gente tiver algum governo mais humanizado, a gente conseguir fazer essa discussão. Mas, então, é isso. É claro que é necessário, vai ser muito inovador o governo federal participar e atuar, mas não vai gerar impacto de qualidade praticamente nenhum. Né? As cidades não vão ter nem que relatar alguma coisa, né? A frota voltou. Não vai ter nenhum tipo de controle mínimo de qualidade. Claro que assim, o MDR pode fazer alguns termos depois, né? Mas a pressão vai ser de que o PL fala em dinheiro, dá o dinheiro aí e segue o barco. Então, é muito frágil a proposta e, por isso, muito ruim. Pelo que o Calabria está nos mostrando, o tema, né, do financiamento do transporte, do direito ao transporte, da gestão do transporte, é uma pauta nacional. Durante muito tempo não foi. Acho que a gente tem muitos avanços a partir de 2003, tem alguns marcos assim significativos para a gente discutir isso tudo, tem um arrefecimento, daí volta. E aí você fala da mobilização dos prefeitos, né? E aí eu fico pensando, olha só que interessante, né? Um tema de âmbito nacional, de relevância nacional, tá aí em termos de renda social, ele está sendo, de certa forma, reforçado pela instância dos municípios. Ainda há pouco você falou, nossa, que surpreendente, os pequenos municípios atuando, inovando, né? Esse é um tema muito grato ao Tiago, eu espero, porque ele está trabalhando isso no doutorado, algumas coisas. Agora, eu fico cá pensando, vou puxar a minha sardinha aqui, e eu vi que tem alguém aqui que se colocou dizendo, o Glauber, que trabalha na gestão metropolitana. Pois é, Glauber, veja, nós temos um retrato de urbanização no Brasil muito metropolitano. E eu falo metropolitano como área metropolitana, não região, que é uma certa abstração da regionalização, aí, mas do ponto de vista de fluxos metropolitanos muito importantes. E eu vejo uma inação muito grande por parte dos governadores, né? E mesmo de consórcios. Glauber é do Recife, né? Quer dizer, olha, grande exceção, consórcio do Recife, coisa e tal, Goiânia, não sei, mas veja, tem uma dimensão, se a gente colocar o quanto isso tem relevância nas economias urbanas desses polos, desses aglomerados, porque quando a gente olha para as empresas, sim, têm essa estrutura absolutamente organizada e hierarquizada. Elas são grandes, elas agem por bacias, elas têm essa lógica que a geografia descreve para as nossas cidades, e na hora do vamos ver, essa gestão não acontece. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, e vou amarrar, alguém já se candidatou? Ainda não, então eu sigo em frente. Quando você fala do MDR, né, desse marco regulatório, dessa discussão toda, eu acho surpreendente, porque eu tive um contato com um consultor a respeito disso, e passado um bocado de tempo, eu recebo um e-mail no final de uma sexta-feira para eu participar na segunda-feira de uma reunião.
Eu falei, nossa, que prestígio. Quando eu vi, era para o dia seguinte, era impossível eu conseguir participar. E falei, olha, não vai dar para participar, pronto. Nunca mais eu tive contato. Então, essa estocada para dizer o que são essas 30 entidades, que representatividade é essa, não por nada, não que eu seja representante, longe de mim, da academia, mas né, o que será que acontece e como há esse rearranjo de representatividade. Para quem mora, né, em cidades que não são a polo de região metropolitana, é uma tragédia, né? Ter que usar 3 sistemas, 3 tarifas, 3 bilhetes, 3 quadros de horário. Tarifa rodoviária! Oi? Tarifa rodoviária. Não, é assustador, e é isso, né? A população mais pobre da mais pobre, que é a que tem menos espaço no debate público, social, né, midiático. Então, é um problema muito delicado. E é curioso, professor, que no ano passado o Goiânia ameaçou desfazer o modelo de lá, porque eles falaram que ninguém mais no Brasil tem. Aí ele falou, mas vocês estão certos, o Brasil está todo errado. Vocês... Então, assim, como ninguém fez, eles falaram, então a gente está... Jabuticaba é essa e tal. Então, é isso, é muito mal feito e envolve, né, claro, poder, né, porque o prefeito não quer abrir mão, os secretários e tal, né, o Aveleda, quando foi secretário aqui do Dória, fez um pouco esse debate e fez um fórum de secretários metropolitanos e tal, não sei nem, acho que nem continua mais, mas é isso, é uma questão de poder e, na nossa visão, é constitucional, porque a Constituição não dá ao Estado a atribuição de transporte coletivo. Então, as MTUs que a gente tem, né, em Minas é DR, no Rio é o Detro, no Sul tem a Comec e tal, é porque já tinha antes e acabou ficando assim. Mas a Constituição ela não dá atribuição de transporte coletivo para os estados e dá muito fraca para a União, né? É só regulamentar. Então, é isso. Na nossa visão, o debate precisa de uma PEC para fazer um sistema estruturado de mobilidade, redistribuir as responsabilidades sobre mobilidade urbana e transporte coletivo. Só acabando, o MDR vai abordar essa questão no marco regulatório. Eles vão mandar algumas contribuições, a gente conversou rapidamente com eles, mas eles não vão propor uma PEC porque, né, aí estaria, enfim, do interesse muito mais forte, um programa muito mais forte. O Rogério Marinho não está debatendo isso. Quando eu falo MDR, é uma coisa importante falar, não é o Rogério Marinho, gente. É a equipe técnica que sobrou lá na CEMOB URB e DEMOB, que foi tão esvaziado, mas tão esvaziado, que só sobrou técnicos concursados, então uma galera que, né, quer debater o tema, mas que não tem força política. Então, as conversas deles com o Marco Rogério é quase a gente tentando fazer incidência com o Marco Rogério. Então, é um processo bem complicado. Então, assim, eles vão tentar avançar no debate, vão tentar achar alguns instrumentos para promover esse debate, mas a solução ampla vai dar bem mais trabalho. E acho também, professor, que a gente não tem para debater, a gente está fazendo uma proposta também pelo IDEC com alguns parceiros, a gente não tem uma solução pronta. Eu não sei se dá para falar, todo mundo copia Recife, ou todo mundo copia Goiânia, e para impor por uma lei assim, então a gente está num momento meio complicado, até porque ninguém debate o setor fora a gente aqui do setor, né? Então, é difícil, mas a gente vai tentar provocar essa discussão também. É muito importante, é um dos temas mais importantes, eu diria, do marco regulatório.